Você já reparou que o noticiário sobre os acontecimentos do governo Lula se refere a ações praticamente, vamos dizer assim, irrelevantes? Ou seja, o Brasil paralisou. Nós não temos avanços de pautas que realmente façam com que a gente saia do buraco que o bolsolulismo nos entregou. E parece que o lulismo, que agora está no poder, não tem força para superar este quadro que nós nos encontramos e que é terrivelmente, vamos dizer assim, fruto das políticas equivocadas, da incompetência típica destes que se dizem antagonistas, mas no fundo, né, são muito parceiros, muito amigos nos bastidores. É sobre este marasmo e sobre a desimportância das ações do governo Lula, que parece que quer se tornar um governo desimportante, quando precisaria ser um governo de reconstrução, e não está o sendo, que nós vamos falar agora. Porque aqui nós falamos do X da questão e não queremos ficar envoltos das, vamos dizer assim, coisas periféricas de quem não tem nada a dizer. Muito bem, meus amigos, sejam todo mundo bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. Eu sou Noé Gomes, você está no canal Falando História e este é o quadro X da Questão. Antes de mais nada, peço que você aí se inscreva no nosso canal, acione o sininho das notificações para que você não perca mais nenhum vídeo novo no canal. Nós temos vídeos novos sempre de segunda a sábado às 18 horas e aos domingos às 9 da manhã. Bom, vamos lá, gente, vamos para o que interessa. E, de fato, gente, nós temos que dizer que, infelizmente, vivemos a era da desinformação e a era de se retirar o foco das coisas essenciais. Antigamente, em 1960, teve um presidente chamado Jânio Quadros que, diante da sua incompetência à frente do governo, ele que tinha sido eleito na pauta da vassourinha para varrer corrupção, que ele não sabia o que fazer, ele então começou a criar, né, modismos, até mesmo com a questão das moças de biquínis nas praias. E isso tudo, gente, tirou o foco, claro, das coisas que estavam acontecendo no seu governo meteórico de 6, 7 meses, né, que vai ficar no poder, que ficou no poder, melhor dizendo. E, paralelamente ao que aconteceu com o Jânio Quadros, em que até, inclusive, né, chocou a direita brasileira, quando ele tirou uma foto, né, condecorou, inclusive, o Che Guevara e tudo mais. Então, aquilo ali virou uma verdadeira cortina de fumaça frente aos problemas que o governo Jânio estava enfrentando e não estava conseguindo entregar aquilo que ele prometeu. Infelizmente, nós temos um governo Lula que também tem os seus shows pirotécnicos. Qual é o show pirotécnico do Lula? Por exemplo, quando houve a posse, aquela subida com outras figuras representando os mais pobres na campa. É isso, essas coisas simbólicas para dizer que é um governo dos pobres. Mas é o governo dos pobres que defendeu a imposto de renda para quem ganha um salário mínimo e meio. E não vem dizer que é mentira, porque a gente sabe que se propôs isto. É um governo fraco, porque não consegue, inclusive,
ter controle do Banco Central. Não consegue. É inapto, melhor dizendo. E também, né, hoje refém do Lira. Nós temos hoje um semi-parlamentarismo com uma das piores figuras, né, da história do Congresso Nacional, né, o senhor Arthur Lira e o seu centrão fisiológico. Então não dá para esperar, nesse contexto, avanços significativos. Eu quero destacar este comentário, tá? Porque aqui é uma retrospectiva de tudo que tem acontecido nesse nosso país. É lamentável, é profundamente lamentável, mas é real. E eu gostaria, né, de ler com vocês este comentário do nosso amigo aqui, porque é um comentário que expressa ou sintetiza muito bem o que está acontecendo no nosso país. Quando ele diz assim: é inimaginável que em 6 meses deste atual governo já temos como os últimos acontecimentos a fala equivocada de Lula, com devido destaque a reprimenda do ministro Gilmar Mendes, a volta desse ex-deputado de esquerda circense, e daí dos ministros das comunidades do Rio, dominadas pelo tráfico, e outros com suspeita de envolvimento com a milícia, o tombo na economia e tantos outros absurdos e incoerências desse atual governo. Tipo, força política para nomear o seu advogado como ministro, mas não consegue demitir o presidente do Banco Central. Quero estar pensando erroneamente, mas acredito que o desenho perfeito para o surgimento de uma ultradireita está ganhando força, e os seus primeiros rabiscos estão sendo feitos pelo próprio Lula. Saibamos da capacidade de Bolsonaro, e aqui aproveito para destacar: o mesmo inelegível, ele não está morto politicamente. Logo, estou temeroso com o surgimento de uma figura política asquerosa nesse país. E é isso mesmo, porque enquanto os lulistas comemoram, né, e comemoram efetivamente, né, a questão do do Bolsonaro estar inelegível, sendo que o Lula nunca fez nada contra o Bolsonaro, nunca assinou um único pedido de impeachment. Pois bem, gente, a gente está vendo o bolsonarismo aí, ele está vivo. Ele não está morto. E eu tenho muito medo, eu sempre falei nisso aqui, do bolsonarismo sem Bolsonaro. E o bolsonarismo sem Bolsonaro é alguém que tem mais tutano, porque o Bolsonaro é um burro. Mas se nós tivermos uma liderança que seja um pouco mais inteligente que o Bolsonaro, e não é muito difícil achar uma pessoa um pouco mais inteligente que o Bolsonaro. Este é o medo. Mas isto não se está discutindo. Enquanto nós ficamos na fofoca da Candinha, enquanto nós ficarmos nas coisas periféricas e não adentrarmos as pautas necessárias, por exemplo, nós temos que discutir essa reforma, né, essa proposta de reforma tributária. Que reforma é essa? Qual é a natureza dessa reforma? Onerar mais o pobre, que já está futricado com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária? É essas reformas que nós queremos? Que reforma nós queremos? Porque nós temos um país em que, por exemplo, agora se discute a herança dos filhos do Gugu, né, e tal, tudo bem. E o imposto da herança do Gugu, que poderia, né, tanto por cento aí desse montante, poderia vir para os cofres públicos para exatamente dirimir problemas com a saúde, com a educação, porque milionários não pagam impostos no Brasil.
Mas o cara do iFood, ele paga IPVA. O cara do Uber, ele paga IPVA. E aí se você não pagar o imposto, para ver se você não é humilhado pelas forças policiais em fiscalizações por aí. Então, meus caros, nós não estamos vendo nada. Esse governo paralisou. Sabe por quê que ele paralisou? Porque ele anda com aqueles que mantêm o status quo. Porque esse governo se conformou, é um governo conformista com as coisas. É porque para dizer não a Bolsonaro é preferível nós ouvirmos isto? Não. Para lutarmos contra o Bolsonaro, não é botar qualquer um no lugar, como outro dia eu vi no comentário aqui. Não. Para lutar contra o Bolsonaro, para lutar contra o fascismo, que muitos falam sobre fascismo, mas não sabem o que significa, o fascismo só se vence com a democracia fortalecida e com a justiça e a punição aos que detratam a democracia. Mas nada adiantará nós cancelarmos, caçarmos o Bolsonaro, os filhos e etc., se nós não fortalecermos politicamente alternativas do campo democrático. Aí não adiantará em nada, porque a antipolítica deixemos para para essa extrema-direita. Eles são a antipolítica, eles são anti-tudo. Nós não, nós queremos resolver os problemas políticos pela política. Com os problemas econômicos, também se resolvem pela economia, mas com uma visão, não essa visão de Banco Central Independente, onde nós praticamos a maior taxa de juros do mundo e que nós vimos aqui banqueiro ganhar dinheiro em cima da quebradeira de outros setores econômicos ativos. E nossa indústria indo para o ralo. Não é isso que nós queremos. Nós queremos um modelo de desenvolvimento. Essa é a nossa diferença para com outros que estão por aí. Essa é a nossa diferença ao bolsolulismo. Porque o bolsolulismo faz exatamente o que o João Plenário faz, aquele personagem da Praça é Nossa. Sim, na hora que são confrontados para alguma coisa séria, eles vão sempre tergiversar, eles vão sempre driblar as coisas, eles vão sempre falar de coisas que não interessam, vão sempre burlar as coisas, porque é da natureza de quem fala sem nada o que dizer. Simples assim, simples assim. Me lembra uma música dos Engenheiros do Havaí. Eu presto atenção no que eles me dizem, mas eles não me dizem nada. É exatamente assim que eu traduzo, né, o governo Lula. E você? O que você tem a dizer sobre o governo Lula? Você está satisfeita ou satisfeito? Deixe o seu comentário aqui e se esse conteúdo for útil, não esqueça de compartilhar e de deixar aquele like também para fortalecer esse trabalho, porque aqui nós somos um canal independente e aqui é no X da questão, é no cerne das coisas que a gente faz análise e não na perfumaria e não na periferia das coisas inúteis. É isso, gente.